Olá, o Em Dia com a Ciência está começando e hoje nós vamos falar sobre um projeto de pesquisa desenvolvido aqui na Fevale, Gestão Ambiental em Empresas. E aqui conosco no estúdio está o professor Roberto Nami, que é coordenador deste trabalho. Obrigada pela sua presença, professor. Prazer estar conversando Seja bem-vindo. com vocês aqui. Obrigada. Bom, para a gente começar, então, há quanto tempo esse projeto é desenvolvido aqui na instituição? Aqui na instituição ele faz um ano que é desenvolvido, mas eu posso dizer assim, ele nasceu da ideia do antigo presidente da Fundamental, da CI de Novo Hamburgo. Fundamental é a Fundação Desenvolvimento Ambiental, que é o braço ambiental da CI. E eu trabalhava com ele, trabalho com ele ainda na gestão de resíduos sólidos, uma central de resíduos sólidos industrial que tem aqui próximo, atrás do Poço Sapatão. E daí nós tivemos, ele teve a ideia e eu simplesmente operacionalizei a ideia de demonstrar para a comunidade as boas iniciativas, as boas práticas que as empresas da região tinham na questão ambiental. Começou assim sem grandes pretensões, só olhando a parte de resíduos e tal, mas depois a gente foi ampliando, a gente incluiu eficiência energética, ecodesign, otimização de recursos hídricos, gestão de resíduos sólidos, tratamento de efluentes, monitoramento atmosférico e programas de responsabilidade socioambiental. E essa certificação, assim, que é informal, uma certificação local informal, não é que nem uma ISO, que é feita por uma certificadora. Mas ela tem uma importância, ela foi ganhando tanto corpo que hoje algumas empresas, como a Cristófoli, usam o selo Empresa Amiga do Meio Ambiente, porque são certificados todo ano por nós, nas suas embalagens, todas as suas caixas de calçado que vão para todo o Brasil, demonstrando assim a credibilidade que o prêmio ganhou. Muito em função assim de que a gente sempre foi muito criterioso, né? A gente nunca certificou quem não podia, nunca nós não somos inflexíveis, nós temos uma visão pedagógica desse processo, a gente vai certificar, vai verificar as evidências que a empresa pratica boas práticas, mas ao mesmo tempo a gente leva a ideia de novas práticas para a empresa. Então o prêmio tem meio que duas mãos, assim, prêmio não, certificação. Mas assim, a gente nunca foi inflexível com as empresas, nós não temos aquela ideia fiscalizatória de FEPAM, Prefeitura, Secretaria de nada, mas a gente sempre foi muito criterioso em certificar quem realmente tinha evidências que estava praticando as chamadas boas práticas de gestão ambiental que eu acabei de nominar para ti. E a partir desse certificado, né, desse selo, qual é o objetivo de vocês proporcionar isso, né? Já existe um consenso na comunidade, assim, que tem muita gente que já tem a visão que quer participar como consumidor, como cliente, como cidadão, consumindo produtos de empresas que percebe como socialmente responsáveis. Essa é a grande ideia. Por que uma empresa faz isso, 14 mil? Às vezes porque tem uma cadeia de fornecedores que exige isso, mas muitas vezes porque ela percebe a vantagem de mostrar que ela tem comportamento responsável, socioambiental responsável, e que isso pode trazer muito mais clientes, fortalecer a sua posição institucional de marca junto no mercado. E como é que essas empresas chegam até vocês do projeto? Ou vocês procuram elas? Toda a certificação é voluntária. Uma vez ao ano, a ACI abre a inscrição e a gente certifica. O que é o projeto aqui da Fevale? Como eu tenho dados, desde a primeira certificação, eu participo da equipe de certificação da ACI, eu sempre tive acesso a todos os relatórios. E o objetivo desse projeto foi verificar como é que andam as práticas de governança corporativa e responsabilidade socioambiental aqui no Vale dos Sinos. E a gente tem exemplos maravilhosos aqui, a própria Fevale. A Fevale tem hoje uma estação de tratamento de efluentes, uma central moderníssima de gestão de resíduos sólidos. Tu tem fábricas como a Marisol, que tem tratamento também de esgotos para os seus funcionários. Também tem uma ótima gestão de resíduos. Tu tem exemplos de fábricas que coletam água de chuva para utilizar água de chuva, economizando a água da Corsã. Tu tem exemplo de fábricas como o Curtume Soft, que ele recolhe pilhas, baterias, lâmpadas e até azeite de cozinha dos funcionários e faz uma destinação correta. Quando a lâmpada, aqui numa instituição grande, quando a lâmpada está resolvida, tu junta as lâmpadas, manda para uma empresa de reciclagem, que nem Brasil Recicla, Santa Catarina. O problema é tu na tua casa e eu em casa. Se queima uma lâmpada, não tem onde enfiar. Daí, se eu colocar no lixo, tende a gerar algum tipo de contaminação, porque existe uma gestão de resíduos sólidos urbana dos municípios que é muito deficiente. Então, assim, uma empresa que se presta a propiciar que seus funcionários façam uma destinação correta, presta um inestimável serviço, né,
de utilidade pública, né? E o projeto aqui na Fevale, ele está estruturado de que maneira? Ele está dividido em algumas existe etapas? desde o ano passado. O que a gente tem feito? A gente tem pego os dados existentes da certificação do ano anterior da CI e feito uma interpretação acadêmica disso, demonstrando que muitas empresas já fazem isso, outras já têm iniciativas em outros setores ambientais e mostrando como é que estão assim as relações de governança corporativa que facilitam muito a implantação dessas iniciativas socioambientais dentro das empresas. Né? Vocês vão até as empresas também fazer essas análises? Não, a gente vai pela CI, participa das auditorias da CI. Aqui na Fevale a gente só trabalha com os relatórios, mas são relatórios muito detalhados, que têm muitos dados para interpretação. E que a CI, como a CI, não tem nem interesse, não é uma instituição científica em fazer uma divulgação. E a gente aproveita essa riqueza de dados para fazer um trabalho que é estritamente acadêmico, né? Demonstrar as evoluções que existem, as tendências que existem e até mostrar quais são as ações públicas que podem ser feitas, não para obrigar ninguém a fazer nada, mas para incentivar para que todos, de alguma forma, de alguma maneira, comecem a trilhar um caminho de evolução permanente, que é o caminho de ação de iniciativas ambientais, socioambientais responsáveis, né? E nesses relatórios analisados ao longo desse um ano, assim, o que vocês já observaram, quais foram os resultados já até o momento? Eu te narrei, assim, a gente vê empresas que têm grandes iniciativas e a gente considera muito importante isso, né? Tu tem empresas de calçado com grandes iniciativas, tu tem curtumes com boas iniciativas. O curtume Soft Cores, por exemplo, reutiliza 70% da água que ele utiliza em processo industrial em circuito fechado. Ele trata e volta a utilizar em circuito fechado. Aqui na Fevale mesmo tem uma ideia muito interessante. A gente pretende, no futuro, utilizar a água do tratamento dos esgotos que a gente já tem aqui para fazer irrigação da jardinagem na Fevale. Isso vai significar grande economia de água, grande otimização de recursos hídricos. E assim tem sem número de iniciativas. Eu seria até injusto em citar algumas, estou citando algumas, e não citar todas, porque realmente tu tem grandes iniciativas assim empresariais que são tu tem uma empresa, tem a empresa MP Proar aqui, que é a Nova Tech, aqui da Fevale, que tem ISO 9001 ela, e tem um padrão de gerenciamento assim de questões socioambientais fantástico, né? Então a gente tem um sem número de iniciativas que são dignas de elogio e a gente tem procurado demonstrar, evidentemente que a gente omite o nome das empresas, porque isso implicaria num processo todo de licenciamento. Para a gente poder citar o nome de uma empresa, tem que haver uma autorização por escrito. Mas a gente tem narrado, sim, em artigos que já saíram publicados, em novos artigos que vão ser publicados, que já foram submetidos a revistas. Eu tenho um artigo com o professor Fernando Rosado Spilk, que é coordenador do mestrado, do programa de pós-graduação em qualidade ambiental, agora mestrado e doutorado, e com o professor Carlos Augusto Nascimento, onde nós fazemos narrativas de como é que se encontra essa situação assim. E a gente tem feito análises detalhadas dos relatórios da auditoria anuais, assim, né? A CI, felizmente, ela nos propicia, né, o acesso a esses dados e não nos restringe a publicação de nenhum dado, né? Nós simplesmente publicamos o nome das empresas porque isso implica em toda uma responsabilidade pelo uso de imagem. Mas o restante a gente tem liberdade de fazer, assim. E tem sido muito construtivo isso.